Então, a ideia de a gente poder ampliar um pouco mais, na pesquisa que eu venho fazendo, eu identifiquei que as pessoas, no geral, elas têm muita dificuldade em entender o que é o perdão. Porque existe essa palavra perdão, ela está muito associada ao contexto religioso. E as pessoas, na grande maioria, elas entendem que o perdão é algo espontâneo, e não é. Muito pelo contrário, é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos compreendendo o processo evolutivo, a dinâmica evolutiva. Então, eu entendi, e aí eu gostaria de compartilhar, por isso que eu estou aqui, por isso que eu escrevi esse verbete, que o perdão é algo que a gente pode construir e entender, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Não tem perdão sem esclarecimento. Não existe perdão sem esclarecimento. Por isso que a gente escreveu sobre o efeito tarístico do perdão. Muito interessante. Então, nós vamos aqui partir para as perguntas dos teletertulianos. Já tem, como eu falei, muitas questões aqui. O tema realmente mexe com as pessoas, né? A gente vê que, aliás, com todos nós, né? As primeiras perguntas são de Portugal, Braga, em Portugal. Vila Nova de Famalicão. É isso mesmo, né? É o norte de Portugal. Então vamos lá, Ciclologia, página 16, a ruptura do ciclo vítima-algoz. Como se dá a ruptura? Você poderia dar alguns exemplos? Esse contexto aí da vítima-algoz é fundamental, é bem interessante mesmo. Na verdade, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente aprofunda o nosso conhecimento na multidimensionalidade, quanto mais a gente vai entendendo da intraconsciencialidade, quanto mais autopesquisa a consciência faz, ela vai descobrir que, em alguns momentos, ela foi vítima, e em outros, ela foi algoz. Não existe isso isolado. A pessoa é sempre vítima, a pessoa é sempre algoz. É um processo evolutivo que serve para o aprendizado. Aliás, eu gostaria de destacar o seguinte. Ao longo do desenvolvimento aí da história da humanidade, esse conceito do perdão ficou pela incumbência religiosa, né? E só nos anos 70, mais ou menos, é que os pesquisadores, psicólogos principalmente, começaram a se interessar por esse tema. Só que, mesmo com as pesquisas convencionais de hoje, a gente observa que o tema ele é muito limitado. Esse tema ele ganha uma compreensão maior quando a gente coloca o paradigma consciencial. Então, uma das primeiras, além do professor Valdo, evidentemente, um dos primeiros livros aí que tem, inclusive na bibliografia, de referência sobre o tema, é o livro da professora Malu Balona, Autocura através da Reconciliação. E ela coloca essa ideia da vítima-algoz de uma maneira muito clara. Então, se a gente ampliar essa visão para a multidimensionalidade, a gente consegue entender que em alguns momentos nós fomos vítimas e em alguns momentos nós fomos algozes. E para quebrar esse ciclo, a gente precisa fazer autopesquisa. A gente vai começar a entender que nós estamos vinculados a determinados padrões de pensamentos, sentimentos e energias por afinidade mesmo. Então, às vezes a pessoa ela acaba caindo naquele contexto, naquele cenário, pela afinidade holopensênica, e aí ela acaba sendo vítima, porque ela atrai energeticamente, ou sendo algoz, porque a atração, né, é inevitável energética. E para quebrar esse ritmo, esse ciclo, é muito importante a pessoa estudar. Ela vai fazer autopesquisa, ela vai começar a se compreender, e ela vai entender qual as inter-relações que ela tem com aquelas pessoas, e isso possibilita a mudança do holopensene. E é interessante que quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai entendendo por que ela está naquele contexto,
e ela sente até um certo constrangimento. Isso aconteceu comigo. Eu me senti assim, constrangida de estar atuando, por exemplo, ou de estar assumindo um papel de vítima. Porque, na verdade, é a gente que escolhe assumir o papel. É a gente que escolhe, agora eu vou ser vítima. Não, agora eu vou ser algoz. Depende muito de uma postura pensênica, da atitude da pessoa diante de uma determinada situação, diante de um determinado cenário. Então, assim, ao longo da minha experiência, já me vi em alguns contextos que eu escolhi ser vítima daquela situação. E aí a minha pensenidade começava, coitadinho de mim, o outro está querendo me sacanear, está querendo me prejudicar. Na verdade, é uma postura pensênica. Ou então você, não, aqui quem manda sou eu vou fazer, eu quero, aconteça. Então, é bem intraconsciencial mesmo. E a quebra desse ciclo vítima-algoz depende muito do autoesclarecimento, da pessoa estudar, ela entender a sua relação com aquela situação e ela partir para a terceira opção. Porque, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente pensa isso, quando a gente ainda não tem a informação. A gente pensa, ou eu sou vítima ou eu sou algoz nessas situações em que eu me encontro. E, na verdade, existe uma terceira opção, que é a opção do assistente. Então, eu posso sair da vítima e do algoz e escolher a opção do assistente. Então, o que eu posso fazer para assistir nesse cenário aqui? O que eu posso fazer para ajudar? Aí não importa mais se eu sou vítima, se eu sou algoz, não importa. Eu não vou mais assumir o crachá da vítima ou o crachá, não vou mais vestir esse crachá. Vou vestir o crachá do assistente.